Desde já um abraço muito grande e muito forte àqueles irmãos que nos seguem de longe, àqueles irmãos que nos têm acompanhado ao longo deste percurso e de facto é uma bênção poder partilhar a palavra de Deus convosco. Eu dou graças a Deus mais uma vez pelo Senhor permitir que a palavra se chegue tão longe. Um abraço muito forte àqueles que nos ouvem do Brasil, àqueles que nos ouvem no Vietnã, aqueles que nos ouvem em Inglaterra, aqueles que nos ouvem em Angola. Eu poderia mencionar aqui o nome de cada um. O nosso irmão Carlos, a semana passada, ele mencionou o nome de muitos. Eu não me atrevo porque eu iria falhar, mas eu dou graças a Deus e não posso deixar de mandar um abraço muito grande à nossa irmã Filomena, que está em São João, a nossa irmã Filomena, que está em Inglaterra também. Um beijinho muito forte para ela. E é assim, é bom nós sentirmos uns aos outros, mesmo não nos vendo. Eu dou graças a Deus, mas vamos começar então e vamos dar início ao estudo. E é um privilégio mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor para podermos partilhar da palavra. E então vamos à carta aos Colossenses, capítulo 4, e vamos ler até o versículo número 8. E a palavra de Deus diz-nos isto: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. E até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos então ouvir, não sei se podemos já ouvir o nosso irmão Alberto, e depois temos aqui um espaço livre para os irmãos que tenham liberdade de poder partilhar connosco então o estudo da palavra. Graças a Deus por sua igreja. Louvo ao Senhor por cada irmão, como é importante estarmos congregados e assim apoiar uns aos outros. Colossenses capítulo 4, no verso 7, estamos estudando agora. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Até que ponto devemos ajudar uma pessoa que se encontra numa dificuldade? Sei que muitas vezes queremos ajudar, porém tal pessoa não aceita a nossa ajuda. Muitos até fogem e querem se afastar para não receber nenhuma ajuda, não mostrar nenhuma fraqueza. Mas são nestes momentos importantes que devemos demonstrar a nossa fé e o nosso testemunho de que de fato nascemos de novo. Tíquico é um homem que está disposto, é um homem que quer cumprir a lei de Cristo. A lei de Cristo é demonstrar este amor uns aos outros. Porém, muitas pessoas querem argumentar e fugir de suas responsabilidades, de apoiar, de ajudar os irmãos, mostrando que, olha, cada um deve carregar o seu próprio fardo, cada um deve carregar a sua própria carga, cada um no seu quadrado, cada um com seus problemas. E querem ainda citar as Escrituras, mostrando em Gálatas capítulo 6, que existe ali uma certa contradição. E com isso, com essa desculpa, não querem apoiar e ajudar de fato. Porém, precisamos compreender aquilo que Tíquico e os outros que estão do lado do apóstolo Paulo compreenderam, entenderam e principalmente desenvolveram. Gálatas, no capítulo 6, nós vamos encontrar a clássica passagem do verso 2, Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E o verso 5 desse mesmo texto diz assim: porque cada qual levará sua própria carga. Ora,
Parece que aparentemente existe uma certa contradição. Mas isso não é desculpa para você não assumir responsabilidades como um cristão. Apoiar, incentivar, ajudar e aconselhar. Veja que aqui nesta palavra, nesse texto de Gálatas 6, nós vamos encontrar no seu contexto irmãos que estão fracos ou passando por uma situação aflitiva, pesada de perseguição do primeiro século. E Paulo usa aqui nesse texto um certo trocadilho, mostrando assim a sabedoria que o texto revela para nós. Para isso nós precisamos ajudar e incentivar aqueles que passam por uma situação surpreendente, uma situação de dificuldade. Veja você a intenção de Tíquico, sabendo que Paulo está preso e que as cartas que ele escreve precisam chegar de Roma, na prisão, até a Ásia. E isso no primeiro século representava perigos e grande dificuldade e um desafio imenso. E nós também temos que encarar, enfrentar estes desafios. Vamos compreender um pouco o verso 2 de Gálatas 6, que fala sobre cargas. No original, o grego koiné, o grego popular da época, usa a palavra bare, que é no sentido de incômodo, peso, carga, algo difícil de carregar. Imagine você com um baú gigante, pesado, tendo que carregar sem ajuda, o auxílio de uma outra pessoa. Você vai ter muitas dificuldades, vai se arrastar e vai se desgastar. Esta palavra significa algo que acontece na vida da pessoa como um incômodo. Pode ser uma doença, um desemprego, pode ser um relacionamento quebrado dentro de casa. Situações em que vivemos problemas que antes não contávamos, nem imaginávamos que enfrentaríamos, que iríamos passar. Mas com ajuda, apoio, auxílio de um irmão, o peso, o incômodo se torna leve, se torna mais fácil de carregar. A palavra de Deus nos mostra em Romanos capítulo 12, lá no verso 13, algo que Paulo já está ensinando a todas as igrejas. Comunicai com os santos nas suas necessidades. E mais ainda, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. E Paulo segue assim o seu argumento deste apoio, deste auxílio que temos que prestar uns aos outros. Romanos 15, no primeiro verso. Mas nós que somos mais fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. A expressão que aparece aqui, uns aos outros, é alilon. Difícil falar. Significa dar suporte, suportar, levantar, erguer quem está desanimado, quem está cansado. Por isso é muito importante esse momento de estarmos congregados, orando ao nosso Deus, que nos dá força. E no verso 5, quando a palavra cargas ou fardo aparece novamente, é uma outra palavra, no original, fortion. Uma palavra que já vem no diminutivo, querendo dizer um peso pequeno, leve, ensinando por figura que cada um de nós tem as suas responsabilidades a assumir, seus compromissos a serem realizados, suas tarefas a cumprir. Portanto, não existe contradição alguma no texto citado, no texto bíblico. Precisamos aprender a suportar, tolerar com paciência cada irmão, e para isso nós precisamos estar em comunhão com o Senhor Deus, em oração, em estudo da palavra de Deus. Veja você que muitas vezes estas pessoas que passam por uma situação aflitiva podem ser instrumentos de Deus
para nos moldar também. Que o Senhor nos dê, de fato, esta paciência, esta tolerância e essa disposição de apoiar, auxiliar uns aos outros, assim como Tíquico fez com o apóstolo Paulo, aliviando a sua carga na prisão, levando alegria e notícia da sua situação. Que o Senhor nos abençoe. Amém. É muito rápido, é um pequeno pensamento que eu quero partilhar com os irmãos. Eu dou graças a Deus porque o nosso irmão Alberto, ele tocou ali em pontos, ele foi à carta aos Romanos no capítulo 12 e eu também tinha algo a apontar e que tem uma relação com a passagem que nós temos estado a estudar. E isto é assim, irmãos, nós geralmente a nossa tendência é nós sermos vagarosos no cuidado para com os outros e nós sermos apressados nos desejos dos nossos corações. Geralmente é assim, nós queremos ser atendidos logo aos nossos desejos, atendidos à nossa ansiedade, que ela seja logo atendida, mas quando alguém precisa de ajuda, nós geralmente a tendência é sermos vagarosos, porque isso implica ação. E isso é contrário à nossa natureza, comodista, como homens. Muitas das vezes isso acontece. E eu dou graças a Deus porque nós temos aqui um exemplo da palavra e quando o apóstolo Paulo fala, ele não fala de muitos, mas ele fala de poucos, mas era aqueles que estavam dispostos a estar ali ao lado do apóstolo Paulo, a servir o nosso Deus, e o propósito é servirmos o nosso Deus. Quando nós servirmos alguém, nós estamos a servir o nosso Deus. Nós nem nos passa pela cabeça o que o Senhor poderá fazer e quais são os benefícios colaterais que podem sair de pequenos passos que nós damos em prol dos outros. A passagem de Romanos no capítulo 12, e o nosso irmão Alberto já a citou, eu não vou voltar a citar os versículos que ele falou, mas eu queria citar estes dois, o versículo 10 e o versículo 11, quando diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É sempre isto, uns aos outros. E devemos nos amar cordialmente, devemos ser equilibrados, irmãos. Devemos aprender a amar. O Senhor ensina-nos a amar. Às vezes nós confundimos as coisas e tornamos-nos dependentes uns dos outros. Isso não é amar-nos cordialmente. Ou seja, o apóstolo Paulo ele não estava dependente destes irmãos. A dependência dele era do Senhor. E o Senhor movia corações. Então, às vezes, nós caímos o erro de, como igreja, vivermos quase dependentes uns dos outros. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que haja dependência unicamente dele. Se nós dependermos e se todos nós nos movermos nesse sentido, certamente a nossa dependência do Senhor, o Senhor depois vai fazer a obra. Quando nós dependemos de uns dos outros e não dependemos do Senhor, é quase como nós somos impelidos a fazer as coisas por conta própria. Ou se um irmão desmotiva, nós também desmotivamos. Se o irmão se motiva, lá nós nos motivamos. Mas não era esse o propósito do apóstolo Paulo. Aliás, e nós podemos ler aqui também, quando ele diz, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, lá está, o facto de nós servirmos os outros, não sermos vagarosos no cuidado, nós estamos a servir o nosso Deus. E nunca esquecendo, nem nunca desanexando a oração. E nós vimos isso no domingo, quando nós vimos a importância da oração. Servindo, amando, acima de tudo, tendo plena noção de que a nossa dependência tem que ser do Senhor. Nós vemos aqui o apóstolo dizer, e depois nós vamos passar para o versículo 8, mas nós vemos aqui a preocupação do apóstolo Paulo em saber e dar a notícia para que os irmãos só soubessem e não fizessem nada. Não, para que houvesse uma luta em oração, para que orassem pelas necessidades que ele estava a passar, e ele logo a seguir queria saber também das suas necessidades, para levar aos pés do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que de facto sejamos vagarosos
sim, naquilo que são os nossos desejos, que muitas das vezes são impelidos por um coração enganoso, mas que sejamos fervorosos no cuidado para com os outros. E era neste sentido que o apóstolo Paulo também dizia, que ele queria que Tíquico servisse o nosso Deus nesse sentido, e era isso que os impelia a servir o nosso Deus, cuidando uns dos outros, não dependendo uns dos outros, dependendo do Senhor, e as coisas por sua vez têm a consequência, e uma consequência razoável e lógica. Eu só queria terminar dizendo isto, irmãos. Vivemos dias que não são fáceis, vivemos 2 anos em que as circunstâncias separaram-nos uns dos outros por vários motivos, mas não nos conformemos com isto. Nós não nos devemos conformar com este mundo, não devemos nos conformar e dizer assim, então agora vamos continuar assim. Não, façamos aquilo que o Senhor nos impele a fazer, tendo cuidado, mas sendo equilibrados e sendo fervorosos naquilo que é o serviço ao nosso Deus, independentemente das circunstâncias à nossa volta. E as circunstâncias à volta do apóstolo Paulo não eram as melhores, mas ele mesmo assim, ele impelia-se a fazer aquilo que era o certo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Assim? Eu também vou ser curto, irmãos. Vou tentar ser curto. Uma das coisas que olhar para este versículo, olhando para o versículo 7, uma das coisas que eu vejo na palavra de Deus é que se houver uma frase que não vai estar, que não estaria, que eu pelo menos vejo que não estaria na minha campa, seria algo como Dário, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. E este versículo faz-me tremer no sentido que o apóstolo, quando diz isto acerca de Tíquico, isto faz-nos tremer porque ele de facto era mesmo assim, ele era mesmo um irmão amado. E se nós lermos algumas poucas passagens, também vemos que ele era um fiel ministro e conservo no Senhor. E como o irmão Alberto nos falou semana passada e hoje, nós vemos que este irmão amado Tíquico, ele fazia algo que era uma missão, consideraríamos uma missão impossível, porque ele era a pessoa que atualizava, ou imaginem, os dias de hoje era alguém que se calhar atualizava o Facebook com o estado de pessoa X, aconteceu pessoa X ou aconteceu Y. E nós vemos que a função dele era isto, ele fazia saber o estado, neste caso do irmão Paulo, que escreveu esta carta aos Colossenses, assim como iria fazer saber o estado dos crentes a ele. E ele era alguém que tinha de conseguir analisar e ter aquele olho clínico para perceber que se passa isto ou aquilo nas igrejas. É por isso que é dito que ele era um fiel ministro. E ele não era só fiel no sentido em que ele fazia o trabalho dele, ele não deixava para trás, mas ele também, mostramos que ele, ao fazer saber o estado, ele tinha de conseguir perceber e analisar para conseguir, de facto, ajudar e passar a mensagem de forma mais correta, mais exata e de forma a que pudesse ser uma bênção para outros. É interessante, irmãos, e podemos ler, não há muitas passagens acerca dele, mas nós, ao lermos algumas passagens acerca dele, dá para nós termos esta ideia que Tíquico era mesmo esta pessoa que o apóstolo Paulo fala acerca dele, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Uma delas que podemos começar a ler é Atos no capítulo 20 e versículo 4. E Atos 20, lendo um pouco o contexto, nós lemos a partir do versículo 1, que diz: E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedónia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedónia. E acompanhou-o até à Ásia, Sopáter de Bereia e dos Tessalónica, Aristarco
e segundo, e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troas, e depois dos dias dos pães asmos navegámos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troas, onde estivemos 7 dias. Ele depois continua, dizendo no primeiro dia da semana, juntando-os os discípulos para partir o pão, Paulo havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até à meia-noite. É aqui onde vemos acerca do mancebo que caiu, se não me engano, do sono profundo e tinha caído do 3º andar. E vemos que depois Paulo o ressuscitou. Mas nós começamos a ver aqui, a primeira vez em que ouvimos falar acerca de Tíquico, e vemos que já nestas passagens, entre outras, já vemos Tíquico a acompanhá-lo, a acompanhar o apóstolo Paulo. Outras passagens que falam acerca dele, vemos, por exemplo, estava a tentar aqui ver por ordem, na carta aos Efésios, no capítulo 6 e versículo 21, também lemos um pouco acerca dele. E lemos o seguinte, Efésios capítulo 6, versículo 21, diz: Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Ora, nós vemos aqui mais uma vez Paulo a falar de Tíquico da mesma forma que ele fala aos Colossenses. Então, se a palavra de Deus fala de uma mesma pessoa, que ele é um irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, é porque ele é mesmo isso. Senão não diria o mesmo acerca da mesma pessoa. E isso deve-nos deixar, e desta forma, deixa-me a tremer no sentido em que, se calhar, provavelmente não poderiam dizer o mesmo de mim. Eu não sou da mesma forma. E provavelmente, se calhar, poderiam dizer de mim ontem, provavelmente não poderão dizer de mim o mesmo amanhã. Se hoje um irmão disser que, de facto, o Dário é um irmão amado e fiel ministro hoje, eu não sei se amanhã poderia ser assim ou não. Mas nós vemos 2 cartas escritas até mesmo de formas temporais, de alturas diferentes, vemos a dizer o mesmo acerca de uma pessoa, que ele é um irmão amado e é um fiel ministro. E nós vemos a forma como o Senhor cuida deles, porque vemos que ele continuava a ter este mesmo trabalho, que é vos informar tudo. Era esta a tarefa dele, uma tarefa muito simples, e que nós vemos alguém com uma tarefa muito simples a cumpri-lo de forma fiel. E também isto serve de ensinamento para nós, que é, nós, independentemente do que nós façamos para o Senhor, devemos fazer, claro, para o Senhor, mas independentemente disso, ser a tarefa mais simples, como limpar as instalações, que achamos muitas vezes algo muito simples, ou ajudar a preparar a mesa para a ceia do Senhor, ou o que for, seja aquilo que nós fizermos, se for a coisa mais simples, que tentamos fazer como Tíquico e sermos fiéis e conservos no Senhor naquilo que nós façamos. E vemos que quão tremendo é só o facto destas simples palavras que Paulo poderia dizer a Tíquico. Será que poderia dizer o mesmo e o Senhor poderia dizer o mesmo acerca de nós? Outra passagem, além de Colossenses 4:7, que é a passagem onde estamos, temos a passagem também de Tito, e na Epístola de Tito, a Tito, no capítulo 13, versículo 12, também lemos, em que Paulo diz: quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. E a última passagem que nós vemos acerca dele é quando Paulo escreve a sua última carta, que foi a carta a Timóteo, em que ele diz: também enviei Tíquico a Éfeso. Então nós vemos que acerca de Tíquico, de facto, Tíquico tinha este trabalho muito simples, muito simples, mas também muito importante, porque ele levou 1, 2, 3, pelo menos. Temos aqui, ajudou com 4 cartas, pelo menos, a Epístola ao Timóteo, Tito, Colossenses e Efésios, se não me engano. E vemos que se ele não fosse de facto um fiel ministro e conservo no Senhor, nós possivelmente não teríamos as epístolas que temos hoje, epístolas importantes da Palavra de Deus, e que alguém correu riscos tremendos, provavelmente riscos em termos de saúde, os perigos que podia enfrentar naquela altura, uma vez que os crentes eram perseguidos, mas ainda assim, independentemente dos riscos que ele corria, independentemente dos perigos, das necessidades que poderia vir a passar, das prisões que poderia vir a apanhar também, ainda assim ele foi fiel naquilo que fez, e fez o seu trabalho
por muito simples que pareça, ele o fez muito bem e foi fiel, e nós, pelo menos, segundo as epístolas que vemos, ele foi fiel até ao fim. E vemos, de facto, será que o Senhor poderia dizer o mesmo de nós? Acerca deste irmão amado, Tíquico, vemos que foi, de facto, irmão amado e foi fiel e conserve no Senhor. E que, de facto, o Senhor nos ajude, porque hoje em dia temos, com certeza, dificuldades e o nosso contexto é diferente, mas temos de fazer a mesma coisa que Tíquico. Temos na mesma de levar a palavra de Deus e, de facto, ajudar não só a saber o estado uns dos outros, mas também, certamente, que ele levava motivos de oração, provavelmente como os outros também orava acerca disto, dava de si mesmo para a obra do Senhor, porque se ele não desse de si mesmo à obra do Senhor, e se ele não amasse de facto o Senhor e não amasse os crentes, certamente não poderiam dizer isto acerca dele. Isto serve de lições para nós, porque nós hoje, apesar de termos um contexto diferente, temos mais facilidades e temos facilidades em termos do trabalho que ele tinha. E de facto, será que nós poderemos dizer o mesmo? E será que outros podem dizer o mesmo de nós, que somos irmãos amados e fiéis ministros? Que de facto pensemos nisto e que o Senhor nos ajude de facto a sermos mesmo como Tíquico, sermos irmãos amados, fiéis ministros e conservos no Senhor, ajudando também os outros, não só a saber o estado, mas vemos que de facto que Paulo diz, e depois haveremos de passar para o versículo 8, que ele diz que enviou para o mesmo fim, para ele saber do vosso estado e para ele fazer o quê? Consolar os vossos corações. Vemos este trabalho simples, mas um trabalho que ele dedicou-se a tempo inteiro, dedicou-se como dizemos, de alma e coração, a um trabalho tão simples e tão bom. E muitas vezes preocupamos a fazer-nos muita coisa, mas vemos que o trabalho dele era saber o estado e consolar os vossos corações. E vemos que ele também não trabalhava sozinho, porque havemos de chegar também com Onésimo, que era o seu companheiro. E vemos o que é o trabalho em equipa e o trabalho como nós devemos trabalhar como um corpo, os membros ajudarem-se uns aos outros, e que de facto o Senhor nos ajude a fazermos como estes irmãos, a sermos amados, irmãos amados, dizermos uns aos outros e sermos fiéis, ministros e conservos do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Amém. Ora, irmãos, continuando o nosso estudo na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 7, eu gostaria depois de vos exortar a não se esquecerdes daquilo que já ouvistes, e já ouvimos bastante sobre este versículo 7, ainda agora, eu gostava de dizer o seguinte: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Eu compreendo o cuidado do apóstolo Paulo quando ele começa aqui o versículo 7, que ele aqui começa uma nova secção. Ele agora vai falar dos colaboradores dele. Compreendo o cuidado que Paulo tinha em mencionar os seus amigos e cooperadores. E faz isto desde o versículo 7 até o 17. São 10 versículos. Com o decorrer dos anos de ministério que eu tenho tido e de serviço ao Senhor, eu dou graças a Deus pelos que têm servido comigo ao meu lado. O sentimento do apóstolo Paulo era este em relação àqueles que serviam com ele. É importante que antes de tudo e acima de tudo, estes que servem, como aqueles que serviam com Paulo, e aqueles que servem como eu também procuro servir, é importante que todos nós saibamos que antes de tudo e acima de tudo, somos cooperadores, não uns dos outros, mas de Deus. Como lemos na sua graça, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, quando o apóstolo diz, porque nós somos cooperadores de Deus. Entre os vários amigos e cooperadores do apóstolo Paulo, que estão mencionados aqui na carta aos Colossenses, tomem bem atenção, e se vocês lerem do versículo 7 até ao versículo 17, vocês vão logo ver que um deles não está lá, nestes versículos. Em primeiro lugar, Timóteo, está lá? Não está. Mas é um dos cooperadores dele. Tíquico, que vem logo, é logo o que aparece aqui nesta lista.
Onésimo, Epáfras, Lucas, Demas. Mas há mais, como nós veremos. São uma série deles que estão aqui nesta passagem. Mas vamos falar de Timóteo. Timóteo não é mencionado aqui no fim da carta. Mas sabem porque é que ele não é mencionado no fim da carta? Porque ele é mencionado logo no princípio da carta. Este indivíduo era um indivíduo que era qualquer coisa, era um indivíduo muito especial, Timóteo. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 1, nós vamos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Tomem lá atenção. Estão a ver aqui o irmão Timóteo ao meu lado? Ele está aqui comigo. A elevada estima que o apóstolo Paulo tinha por Timóteo vê-se, sabem onde? Na carta aos Filipenses. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 19 a 23, ele diz assim: espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho, tomem bem atenção, a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuido do vosso estado. E sabem que esta palavra sentimento é uma palavra que é muito repetida aqui em Timóteo capítulo 2. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o sentimento que houve em Cristo Jesus é o sentimento da humildade. Ele era, só os humildes é que Deus usa. Porque todos buscam o que é seu, diz o apóstolo, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviar-vos-lo logo que tenha provido quanto aos meus assuntos. Se nós fôssemos falar deste cooperador que aparece à cabeça logo no princípio da carta, nós não íamos sair daqui. Se fôssemos só considerar esta declaração de Paulo aos Filipenses acerca de Timóteo. Paulo sabia que havia poucas pessoas como Timóteo. Paulo sabia que na causa de Cristo haviam poucos como ele que serviam de uma forma altruísta, abnegada, não orgulhosa, com humildade, genuína, não tendo em conta os seus interesses pessoais. Se há coisa que deve caracterizar um servo de Deus, é ele não ter em conta os seus interesses pessoais. Isto é muito importante. Também dou graças a Deus pelos irmãos que o Senhor tem levantado entre nós. Não posso deixar de dizer isto, mas é que dou muitas graças a Deus pelos irmãos, e é cada um, e vocês sabem de quem eu estou a falar, vocês conhecem-nos. É motivo, vocês já viram bem as razões de gratidão que nós temos que dar pelos irmãos que o Senhor tem levantado para nos ministrar a palavra de Deus, para nos servir, que se preocupam mais com a glória de Deus e com o melhor interesse de todos nós do que consigo mesmos. Eu dou graças a Deus pelos nossos irmãos. Não vou falar do nome deles, que é para que a glória seja totalmente do Senhor. Mas nós temos que dar graças a Deus. E como Paulo fez isso, eu não posso deixar de fazer o mesmo ao pensar neste assunto. Tíquico. Sabe o que quer dizer Tíquico? Quer dizer afortunado, feliz, bem-aventurado, que obteve êxito. Afortunado, conseguiu, um vencedor, feliz, felicíssimo. É o que quer dizer a palavra Tíquico. E ele fez jus na sua vida prática ao significado do seu nome. Felicidade, tomem bem atenção, felicidade não significa a ausência de dificuldade. Porque há muita gente que pensa que para ser feliz, não pode haver dificuldades. Se eu viver assim, tipo assim numas ilhas, como uma praia com uma água muito tranquila, umas areias douradas, um sol com uma água tépida e um sol não muito quente, ali QB, não. Felicidade não significa a ausência de dificuldade. Felicidade não significa facilidade. Tomem bem atenção. Felicidade não significa facilidade. E nós vamos ver que todos aqueles que são chamados bem-aventurados não tiveram facilidades. Bem-aventurados, disse o Senhor, quando disserem mal de vós. Acham que esses bem-aventurados, felicíssimos,
Tinham facilidades, não tinham dificuldades. Tíquico era assim. Vemos, portanto, que felicidade envolve dificuldade e aprendemos que dificuldade não é impedimento de felicidade. Isto é muito importante. E ele teve muitas dificuldades. Os nossos irmãos que já têm abordado Tíquico já referiram essas dificuldades. Não foi nada fácil sair dali de onde estava, de Roma, e ir até à Ásia Menor, com tantos perigos, com tantas dificuldades, de levar aquelas cartas. Não foi fácil sair de Roma, não do Palácio de Nero, mas sair de Roma, das masmorras onde estava o apóstolo Paulo. Era dificuldade sobre dificuldade. Ele próprio, para ir ter com Paulo, passou certamente por muitas dificuldades. Paulo não estava num hotel de 5 estrelas. Paulo estava preso, a passar por imensas dificuldades, e sabe Deus as dificuldades que ele teve para ter que se encontrar com Paulo, para Paulo lhe entregar as cartas. Aliás, esse aspecto é depois referido com outro irmão que diz que teve muita dificuldade, que muito procurou, teve uma grande iniciativa de querer procurar e com muita dificuldade até encontrar Paulo, porque Paulo não estava ali numa zona da prisão, olha, está ali o apóstolo Paulo, em cima de um galarim. Nada disso. Ele estava misturado com todos os outros presos. Era muito difícil encontrá-lo. Eu podia falar muito ao longo dessa linha, mas é só para vocês perceberem que, de facto, dificuldade não significa impossibilidade de felicidade. Antes, pelo contrário. Temos aqui um homem feliz no meio das dificuldades, que é Tíquico. Na semana passada, no Pedindo Luz, o tema foi: a felicidade é uma escolha. Foi o tema da semana passada do Pedindo Luz. E eu disse que felicidade na Bíblia é designado pelo termo de bem-aventurança. Expliquei isso. O tema é vastíssimo. Evidentemente que eu estava ali a falar para pessoas que ainda não têm Cristo, que não têm esperança. Falei para descrentes, mas quero que os crentes saibam que seres bem-aventurado, experimentalmente, é uma escolha. É uma escolha que eu e tu temos que fazer. A Bíblia diz que Tíquico é bem-aventurado. Eu quero que vocês saibam que ele escolheu ser bem-aventurado. E a minha pergunta é: o que é que tu vais escolher? Esta análise poderia ser enorme, porque ela é muito vasta, é profunda, mas quero-vos dar um cheirinho para vocês poderem meditar. No Salmo 1, e nós conhecemos bem o Salmo 1, nos versículos 1 e 2, lemos assim: bem-aventurado, ou seja, felicíssimo. Quem? Como é que o indivíduo é bem-aventurado? O varão que, entre outras coisas, que eu nem vou falar delas, porque elas são várias, vou terminar com o mais importante, é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E isto é uma escolha. Onde é que eu tenho o meu prazer? Na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite? Olha, se vocês não fizerem isso, vocês não vão ser felizes. E não vão ser felizes por escolha. No Salmo 112:1, lemos assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que quê? Que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Onde é que nós temos o nosso prazer? Isto é uma escolha. No Salmo 128, versículo 1, lemos que é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quais são os... Onde é que nós pomos o nosso pé? Pomos o nosso pé em ramo verde? Onde é que andamos a pôr os nossos pés? Isto é uma escolha. No Salmo 84, versículo 5, nós lemos: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Onde é que a gente tem a nossa força? Em cujo coração estão os caminhos aplanados. E sabem de uma coisa? Esta coisa em cuja força está em ti, houve alguém que disse, eu ainda ontem meditava nisso, houve alguém que disse que como é que era? Eu agora não vou ser capaz de dizer aquilo. Eu tenho uma espécie de uma meia branca. Mas a ideia é mais ou menos esta. No primeiro século, se
deixasse de ser feito o que eles estavam a fazer, os crentes estavam a fazer, se os crentes, aquilo que estavam a fazer, se eles deixassem de o fazer no primeiro século, 95% parava. Se no atual século em que nós estamos a viver, fosse feita a mesma coisa, 95% continuava. Ou seja, a ideia, eu não sei dizer isto da melhor maneira, porque não tenho aqui a frase exatamente como ela é, mas a ideia é mais ou menos esta. A obra que muitos fazem está centralizada neles. Não é o Senhor que a faz. E por isso ela continuaria. Porque é feita pelo homem. Mas aquela obra que era feita então, era o Senhor que a fazia, usando os homens. E o que eu quero chamar a vossa atenção é que é bem-aventurado ou feliz, isto é uma escolha, aquele cuja força está em ti. Eu não posso fazer a obra de Deus com as minhas forças. Isto é uma escolha. Eu posso pregar na minha força? Posso. Mas não é isso que Deus quer. Isto é uma escolha. Que tipo de serviço eu vou servir? Que tipo de ministério? Vou na minha força? Isto é uma escolha. E a felicidade passa por aqui. Provérbios 3,13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Tíquico era isto. Um indivíduo sábio que adquiria conhecimento. Por isso é que ele foi usado. Por isso é que ele era feliz. Bem-aventurado o homem, lemos em Provérbios também 8,34, que me dá ouvidos, diz o Senhor, velando às minhas portas cada dia, esperando às ombreiras da minha entrada. É esta a nossa atitude. Isto é uma escolha. Podia continuar e continuar. Eu só quis dar apenas um pequeno cheirinho. De sermos bem-aventurados potencialmente, porque nós potencialmente somos bem-aventurados, na prática, temos felicidade em potência, só não somos se não fizermos a escolha, de facto, de sermos bem-aventurados potencialmente, temos que passar a ser bem-aventurados realmente. Isto passa por escolhas, como Tíquico. E para terminar, antes de voltarmos a falar de Tíquico, ainda no versículo 7, depois de nada devemos voltar cá a Tíquico, certamente, não sei qual é a ideia do irmão Alberto para a semana, mas antes de voltarmos a falar de Tíquico, eu quero falar aqui de Paulo. E vocês dizem, mas queres falar de Paulo porquê? Ali o nome de Paulo não aparece aqui no versículo 7, pois não? O que nós dizemos dos outros fala muito de nós. E o que Paulo está a falar dos outros fala muito de quem ele é. E por isso eu não posso deixar de falar aqui de Paulo, porque eu vejo quem Paulo é pela forma como ele fala de Tíquico e pela forma como ele fala dos outros. E há uma coisa que ele diz quando ele fala de Tíquico, aqui no versículo 7. Diz ele assim: Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Eu quero pegar aqui na palavra conservo. Sabem o que é que ele diz de Tíquico? Conservo no Senhor. Quando ele diz conservo, é servo em parceria, é servo em igualdade. Apesar do apóstolo Paulo ser apóstolo, nós estamos a falar de uma pessoa qualquer, estamos a falar do apóstolo Paulo. Apesar de ele ser apóstolo, ele não se considerava superior a Tíquico. Conservo. Serve como ele. Temos que cultivar sempre esta cultura de que nenhum dom que nós tenhamos, seja que dom for, nos pode colocar acima dos outros. Que o Senhor nos ajude. Amém.
Graças a Deus. E é mesmo que o Senhor nos ajude a termos o mesmo sentimento que havia em Cristo, que é o sentimento de humildade. E só assim é que podemos crescer. De outra maneira, o Senhor opõe-se ao orgulho, à soberba. Que o Senhor nos ajude, irmãos, como igreja, a termos de facto, a sentirmos o mesmo. E é tão bom quando nós ouvimos a palavra do Senhor e ouvimos esta profundidade e aquilo que o Senhor tem para nos mostrar através das Escrituras. Que o Senhor nos ajude e que só serve para o nosso crescimento, mais nada. Só beneficiamos. Que o Senhor assim nos ajude, irmãos, e foi muito bom ouvir aquilo que ouvimos. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração, dando graças ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele nos deu esta noite. Precioso, amado Senhor, nós queremos Te dar graças mais uma vez, Senhor, por aquilo que Tu nos falaste esta noite, pelo alerta, Senhor, e acima de tudo, de como devemos andar, Senhor, como igreja, servindo, Senhor, acima de tudo a Ti, Pai, e quando nós olhamos uns para os outros, Senhor, e depositamos, Senhor, o nosso amor em Ti, não esperando em troca nada, mas simplesmente entregando-nos e deixando que Tu nos uses, Senhor, como instrumentos, como servos, como nós vimos na Tua Palavra, e usa-nos, Senhor, como igreja, para que de facto possamos ser uma bênção e podemos glorificar o Teu nome, Senhor. Te agradecemos mais uma vez pelo Teu cuidado, Senhor. Te agradecemos também, Pai, pelo privilégio que é como igreja de nos dirigirmos a Ti, à Tua presença em oração, Pai. Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos pelos benefícios, Senhor, que temos como igreja, corpo de Cristo. Te agradecemos pelos benefícios pessoais também que cada um de nós tem em Cristo. Ó Pai, e tudo porque Tu um dia olhaste para nós, Senhor, e entregaste o Teu Filho amado. Obrigado, Pai, mais uma vez pelo Teu precioso amor, Pai. Te agradecemos, pois, tudo isto. Te agradecendo também, Senhor, porque nos irás acompanhar até aos nossos lares, Senhor, e que durante o resto da semana possamos ter em mente e gravar nos nossos corações aquilo que ouvimos. No nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.